Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No evangelho de hoje, Jesus aproveita que está uma multidão grande e logo assim que chega, diz assim: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal. Mas é curioso isso, porque várias pessoas que estavam com Jesus buscavam um sinal. E ele fez vários milagres. Fez milagres para muitas pessoas, porque especialmente aquele grupo ele falou que era uma geração má. Não é porque o grupo buscava um sinal. É que quando nós lemos em São Mateus, o grupo que foi até Jesus pedir um sinal era o grupo de fariseus, que já tinham visto muitos sinais, já tinham visto milagres feitos por Jesus. A própria vida de Jesus já era um sinal claro de que ele era um homem de Deus. E quando nós lemos esse contexto em Mateus, em Lucas, nós vemos que os fariseus tinham acabado de dizer que Jesus estava com um demônio. O problema não é o sinal, não é o milagre, não é a ação extraordinária de Cristo. O problema é a falta de fé. O grande problema da geração que foi chamada de má não é porque tinham pecados. Tinham pecados, mas Jesus também esteve com muitos pecadores na casa de Mateus. O problema não é o pecado, porque o pecado nosso Senhor transforma. O problema é a falta de fé. E por que falta de fé? Porque eles viam a presença de Cristo e não acreditavam no que ele tinha para dizer. Logo em seguida, diz que eles precisam de um sinal. E o nosso Senhor diz: não vão ter nenhum sinal exceto o sinal de Jonas. Quais são os sinais de Jonas? São dois. O primeiro deles é o sinal de que Jonas ficou 3 dias dentro de uma baleia e depois saiu vivo e pregando aquilo que Deus mandou pregar. De fato, o sinal que Cristo faz e que espalha para toda aquela geração, mais poderoso e universal, é o sinal da ressurreição, porque foi público a morte de Cristo. E quando o sepulcro fica vazio, também é público o sepulcro vazio. Todos os outros milagres que Jesus realizou foram milagres pontuais, mas o milagre para que todo o povo daquela redondeza percebesse sua grandeza é a sua ressurreição. Só que esse milagre tem um detalhe, o sinal desse milagre tem um detalhe, porque o sinal dele é que para ter acesso precisa crer, crer que ele está vivo, e por isso que era um problema. O segundo sinal de Jonas é a pregação de Jonas. Jonas entrou em Nínive, lá tinham uma cidade muito grande e demorava 3 dias para chegar até o final da cidade. Quando, quando Jonas chegou lá, o povo se converteu, ouviu a pregação de Jonas e se converteu. E a pregação de Jonas não era muito complicada, não tinha milagre, não tinha grande explicação, ele simplesmente chegou em Nínive e falou o seguinte: daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Essa era a pregação. E curiosamente, até o rei, até o boi, até os bois de Nínive fizeram penitência. Simplesmente porque
o profeta pregou, falou a palavra de Deus. E Jonas é a imagem de todas aquelas recomendações de penitência que nós recebemos na vida. Tipo a recomendação que nós temos agora na Quaresma, fazer alguma prática penitencial, pedir perdão a Deus, abandonar algum apego, todas essas coisas que fazemos em tempo de Quaresma, elas são uma maneira de nós respondermos a Deus. Sim, Deus, eu creio que o Senhor existe. Eu creio e por isso eu faço abstinência. Eu deixo de fazer alguma coisa. A penitência, a mortificação que nós fazemos é uma maneira de responder a Deus. Eu creio com a linguagem do corpo. Com a linguagem do corpo, nós estamos respondendo a Deus, a sua existência e a nossa vontade de estar com Ele. Depois ele diz assim: no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Como assim? A rainha do sul vai condenar? É porque a condenação de que Jesus fala aqui não é a condenação de que a rainha do sul, que foi procurar o rei Salomão, não é que ela vai dizer, você está condenado. Não. É que tem duas maneiras de acontecer a condenação daqueles que não creem. Uma delas é o próprio juiz dizendo, esses aqui ficam para a esquerda junto com os cabritos. A outra é a glória dos santos. Quando nós olhamos para a glória dos santos e nós percebemos a nossa pequenez, não é que os santos nos está julgando, é que a própria vida dele testemunha o que nós fizemos de errado. Então, a rainha do sul, como ele fala aqui no Evangelho, ela não vai julgar, condenar porque ela é juíza. Ela vai condenar porque a glória daqueles que creem manifesta a falta de fé dos que não creem. E é nesse sentido que é julgamento. E o que tem de especial nessa rainha do sul? Porque ela se deslocou grande distância para ouvir a sabedoria de Salomão. E aquelas pessoas que estavam lá tinham o próprio Cristo, a própria sabedoria encarnada, o Verbo encarnado de Deus que pregava, que inclusive era capaz de dizer o que passava no interior dos corações. Várias vezes no Evangelho, Jesus Cristo revelou àqueles que estavam ali, os fariseus, o que passava na cabeça deles. Imagina, você vê uma pessoa pregando e ele revela o que está no interior do seu coração. Várias vezes viram e ouviram Jesus agindo e falando, e ainda assim não acreditaram. Só que Salomão e Jonas são duas imagens de duas coisas que nós precisamos nos preocupar nesse tempo da Quaresma e que são também métodos e meios para a conversão. Jonas, como profeta, ele apresenta aquele tipo de pregação que nos dá uma instrução moral. Tem muita pregação que faz isso, que você ouve para que você mude de vida, para que faça um propósito, para que você comece a agir. São as pregações vinculadas à ação. Mas tem outras pregações que não são para a ação, são para o conhecimento. É para que conheçamos melhor a Deus. É porque dentro de nós, a nossa inteligência, ela trabalha com essas duas dimensões. Uma é a dimensão da ação. Eu vou fazer as coisas, eu vou projetar o meu dia, organizar a minha agenda. Isso é uma ação da inteligência para fazer alguma coisa. Agora, a outra é a ação da inteligência para contemplar as coisas. Simplesmente para saber que Deus existe, para saber como são os anjos, para saber quem é Jesus. E Deus precisa estar na nossa mente, tanto nas nossas deliberações, nas ações práticas, quanto na nossa ideia, no nosso pensamento, no nosso modo de ver o mundo. Quando a gente segue Jonas, é aquele que sabe, preciso fazer tal coisa para a conversão. Quando a gente ouve Salomão, é como alguém que está buscando a sabedoria, o conhecimento da verdade sobre Deus. E esses dois tópicos são métodos que podem ser usados esse ano de Quaresma. Ouvir aquelas pregações que mudam nossos atos, buscar aquele conhecimento que muda a nossa maneira de ser. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, por sua infinita misericórdia, nos dê a sua paz.